O jornal Metrópolis soltou uma verdadeira bomba. O Lula deve ficar inelegível e não concorrer às eleições de 2026. Se o Brasil for um país sério, se o Brasil apresentar a lei igual para todos, o Lula deve ficar inelegível. Se o Brasil fosse assim. Eu vou mostrar para vocês uma matéria do Metrópolis que libera um verdadeiro escândalo aí, um verdadeiro abuso de poder econômico que deixaria o Lula fora das eleições de 2026. E a gente vai falar sobre isso. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante, tá? Ajuda bastante o canal. E para você também que quer aprender a ganhar dinheiro com imóveis, está na descrição aí o livro Segredos Milionários dos Leilões. Fechou? Vem comigo que eu quero explicar alguns pontos para vocês. Primeiro ponto, muita gente fica brava comigo, porque eu digo para vocês que o Bolsonaro dificilmente conseguirá ficar elegível. Eu digo que o Bolsonaro não ficará elegível, não tem nada a ver com lei. Bolsonaro nem deveria estar inelegível. Eu advogo a tese que o Bolsonaro está ilegalmente inelegível. E que também o Lula não deveria ficar inelegível. Mas como o Bolsonaro está, o Lula também tem que ficar, para que a lei seja igual para todos, ou a interpretação seja a mesma para todos, e não tenha perseguições. Mas o que eu quero dizer para vocês? É o TSE e o STF que determinam hoje o que eles querem. E eles não querem o Bolsonaro concorrendo. Eles não vão deixar o Bolsonaro concorrer. É por isso que quando eu digo para vocês, olha, eu tenho a visão de que não vão relaxar para o Bolsonaro, eles têm pavor do Bolsonaro. Mas entenda o seguinte, por que o Bolsonaro está inelegível? Por duas situações. A primeira, Bolsonaro, essa matéria aqui é de quando o Bolsonaro ficou inelegível, tá? Lá em 30 de junho de 2023, logo depois que o Lula assumiu. Bolsonaro cometeu abuso de poder econômico, tá? É abuso de poder econômico que é o argumento para deixar os opositores inelegíveis. Em reunião e está inelegível, diz o TSE. Ou seja, o Bolsonaro participou de uma reunião com embaixadores e nessa reunião de embaixadores ele cometeu abuso de poder econômico porque ele questionou, né, as caixinhas brancas. Então, para isso é um abuso de poder econômico. Ele matou alguém, ele roubou, ele fez alguma coisa penal? Não. O TSE entendeu que ele não poderia falar aquilo, que ele não poderia fazer aquela reunião, e por causa disso ele se tornou inelegível. Isso é ilegal. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Isso é a tese que eu, como jurista, defendo aqui. Outra tese que eu também defendo, né? O segundo motivo pelo qual o Bolsonaro está inelegível. TSE condena Bolsonaro e Braga Neto por uso político do 7 de setembro. Foi lá, fez um evento no 7 de setembro, e nesse evento no 7 de setembro falou lá que era incomível, imorrível, imbrochável e não sei mais o que, e falou para o público como se fosse um palanque político. Ficou inelegível. Também não deveria. Também acho que é ilegal. Por quê? Porque eu defendo o Pacto de San José da Costa Rica. O que o Pacto de San José da Costa Rica diz? Para quem não sabe, o Pacto de San José da Costa Rica promulga a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, tá? E ela foi aceita pelo Brasil em 1969, tá? Foi feita em 1969. Em 1992, o direito brasileiro incorporou o Pacto de São José da Costa Rica. E ao incorporar o Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil falou o seguinte, olha, eu aceito, tá? A Constituição foi promulgada em 88, ou seja, 4 anos depois, a Constituição recebeu o Pacto de São José da Costa Rica e, segundo a Constituição, tem a mesma força de Constituição. Então, não pode uma resolução do TSE, não pode uma norma infraconstitucional enfrentar um tratado de direito humano, que é cláusula pétrea. Ou seja, nada pode modificar, nem a cabecinha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No Pacto de San José da Costa Rica, o artigo 23 diz o seguinte, dos direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. 1. De participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. É o princípio da democracia, que está previsto no artigo 23 do Pacto de San José da Costa Rica.
de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. Livre expressão da vontade dos eleitores e não dos ministros. De ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Mas e aí, Sandro? O que você trouxe de novidade? O inciso, ou a linha 2 do artigo 23. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere um inciso anterior. Não, então peraí. Então você está me dizendo que eu tenho uma norma aqui, que é um tratado internacional de direitos humanos, que ele foi incorporado na Constituição e ele tem o mesmo peso da Constituição como cláusula pétrea, mas que uma lei pode regulamentar o uso desse direito de votar e ser votado? Sim, mas não é qualquer caso. Somente, exclusivamente, só aqui, por motivo de idade. Ora, se tem mais de 60 anos, você não precisa votar. É constitucional, é legal. A lei falou que por motivo de idade eu posso regulamentar isso aqui. De nacionalidade. Opa! Eu não aceito que um estrangeiro seja presidente da República. Tem que ser um brasileiro nato. Legal, constitucional. Residência. Opa! Quem não é residente no Brasil não pode votar aqui. Também é constitucional. Aqui ele está falando das exceções. Idioma. Opa! Você nem fala o português. Você é alemão. Só fala alemão. Nasceu no Brasil, depois foi para lá para a Alemanha, viveu lá, só fala alemão e depois voltou para o Brasil. Não pode votar. Quer dizer, eu posso regulamentar. O Brasil não regulamenta isso, mas posso regulamentar. Instrução. Opa! Então quer dizer que eu posso colocar aqui que analfabetos não podem votar? Posso. Ou que analfabeto não pode ser eleito? Posso também. Eu posso colocar aqui a capacidade civil ou mental? Sim. Eu posso dizer que pessoas que não são com o intelecto, capacidade civil ou mental perfeita, e aí depende de debates médicos, né? Não podem votar ou não podem ser eleitas. Ou, e aqui vem a cereja do bolo, condenação. Certo? Por juiz competente. Ué, Sandro, condenação. O TSE não condenou? Condenou. Por juiz competente. Ué, eles são juízes competentes porque eles julgam o eleitoral, certo? Certo. Em processo penal. Opa! O Bolsonaro teve alguma condenação penal? Sentença penal? Qual o crime do Bolsonaro? Nenhum. A resolução do TSE, ela trata de sanções administrativas e não de sanções penais. Então, uma sanção do TSE que deixou o Bolsonaro inelegível, ela é inconstitucional. Simples assim. Deu para entender? Eu estou tentando explicar para vocês o ponto de vista jurídico. E já tem posicionamentos nesse sentido? Sim, senhores, já tem posicionamento nesse sentido. Eu vou usar para exemplo para vocês, né, um caso do Equador, onde o Suárez Roseiro entrou com ação contra o Equador. E lá ele falou o seguinte, Corte Interamericana dos Direitos Humanos, isso aqui é uma sentença, né? A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, integradas pelos juízes, aqui estão os juízes, né? De acordo com os artigos 29 e 55 do seu regulamento, doravante denominado regulamento, profere a seguinte sentença. E aqui ele introduz a causa e condena o Equador, dizendo que é competência da Corte Interamericana o presente caso. O Estado do Equador é parte da Convenção Interamericana desde 28 de setembro de 77 e aceitou a competência obrigatória. Ou seja, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos, ela pode, sim, declarar nula a sentença do TSE com base na violação que temos aqui ao artigo 23. Porque a sentença que deixou o Bolsonaro inelegível não é uma sentença penal, e sim uma sentença administrativa, o que viola direitos humanos e pode, inclusive, né, causar problema aos juízes que deram essa decisão. Então, entendendo tudo isso aqui, eu defendo que nem Bolsonaro e nem Lula
poderiam estar inelegíveis, salvo por sentença penal condenatória transitada em julgado, para não violar ainda o princípio da presunção de inocência. Entendeu até aqui? Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso. É uma aula de direito para você, tá? Até aqui. Mas, tá vendo tudo isso que eu falei para vocês aqui? Esquece, deleta o vídeo. Por quê? Porque no Brasil, o direito, os tratados, as convenções interamericanas de direitos humanos não valem mais nada. O princípio da igualdade não vale mais nada. Eu condeno de uma forma, outro eu condeno de uma forma. Então o Bolsonaro está inelegível por 2 motivos, né? E o Caiado também. O Bolsonaro está inelegível porque participou de uma reunião com embaixadores. O Bolsonaro está inelegível porque no 7 de setembro ele acabou fazendo palanque político. E o Lula? O Lula pediu voto aberto num evento, mas não é sobre isso que eu vou falar, num evento, né, que tinha dinheiro de sindicato, que tinha dinheiro público, tinha dinheiro de patrocínio de estatal. Fora do prazo determinado, ele recebeu uma multinha. Não ficou inelegível. E agora, o Metrópole soltou uma bomba para todo mundo. Lula gastou 1,4 milhão em voos da FAB para fazer palanque para aliados. Isso não é abuso de poder político e econômico? Vocês estão de piada comigo? Vamos ler a matéria do Metrópolis? Os voos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em aeronaves da Força Aérea Brasileira durante a campanha eleitoral de 2024 custaram 1,4 milhão de reais. A informação obtida pela coluna Tássio Lohan via Lei de Acesso à Informação. O principal cabo eleitoral da esquerda, Lula, realizou 12 voos pela FAB durante as eleições municipais do ano passado. A Secretaria de Controle Interno da Presidência da República ponderou, no entanto, que não houve deslocamentos em viagens do presidente da República com agenda exclusiva eleitoral, ou seja, envolvem compromissos oficiais, né? E também eventos da campanha. Só que o grande detalhe aqui é que o Tássio Lohan do Metrópolis mostrou o seguinte: o Lula participou na convenção do PT para as eleições em São Bernardo do Campo. Isso é ação eleitoral. Comício! Opa! Lula participou de um comício do Ferreira em Fortaleza. Ora bolas, não é eleitoral? Comício na Avenida Paulistana, em Natal, no Rio Grande do Norte. Não é eleitoral? Comício em Camaçari, na Bahia também. Ué, só foi para comício e não foi para fins eleitorais? Que estranho, né? Comício em Diadema, São Paulo, e comício em Mauá, São Paulo. Participação na convenção do PSOL para as eleições de São Paulo. Ué, convenção para eleição de São Paulo apoiando um partido usando o dinheiro público. Olha, estou sentindo cheiro de abuso de poder econômico. Convenção do PT para as eleições em Fortaleza, no Ceará. Foi para apoiar um partido, o PT, não foi? Reunião política no Campo Limpo, em São Paulo. Reunião política, olha só. Reunião política em São Miguel Paulista, em São Paulo. E caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo. Caminhada com quem? Com Boulos. E aí, tá aqui, né? Agora, esqueça, tá aqui os recibos, 1.443.000, tudo isso aqui, o boletinho que você que pagou, seu idiota. Você que tá me assistindo, tá vendo esse boleto aqui? Não foi o Lula que pagou, foi o babaca, eu, babaca aqui que paguei. Foi você, babaca que tá me assistindo, que pagou isso aqui, né? Mas aí não foi abuso de poder econômico, não. Isso aqui é o livre exercício para garantir a democracia no Brasil. Agora, a grande questão que eu te digo é: se o Brasil fosse minimamente um país sério, e levando em consideração que o Brasil reconhece a resolução do TSE como algo viável e constitucional, o Bolsonaro tem que se manter inelegível. O Caiado também, mas o Lula também. Agora, levando em consideração que o Brasil deveria respeitar as normas e direitos internacionais, o Caiado não deveria estar inelegível, o Bolsonaro não deveria estar inelegível e nem o Lula deveria ficar inelegível. Deveriam ser condenados caso fique demonstrado um desvio ali de conduta administrativa, multa, esse tipo de coisa, tudo bem.
inelegível não. Isso é coisa de ditadura. Tá? Isso é coisa de ditadura. Vamos deixar muito claro aqui. E aí, o ponto que fica aqui é, será que serão 2 pesos e 2 medidas? E olha lá, o simples fato de não ter uma balança, de que um lado é perseguido pelo judiciário e o outro não, já mostra. Que democracia é essa, hein? Que show da Xuxa é esse, meu amigo? Mas não para por aí, não. O governo Lula está repleto de coisas esquisitas. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, usou o carro oficial durante as férias. Não é porque trabalha demais, durante as férias resolveu trabalhar, né? O carro oficial da ministra da Saúde, Anísia Trindade, foi avistado em uso em um centro comercial de Brasília. Naquela data, a ministra estava oficialmente de férias, sem compromissos públicos agendados, informou o Estadão nesta segunda-feira. Uau! A mídia voltou a fazer jornalismo? Não é possível. Isso é uma coisa de se assustar, né? O Ministério da Saúde justificou a presença do veículo ao alegar que ele estava sendo usado para o deslocamento necessários de Nízia. Nas férias? Cara, eles não preocupam nem em esconder mais. Eles não têm nem essa preocupação de eu vou esconder aqui que eu estou fazendo coisa errada. Não, ela precisava. E daí? Vai fazer o quê? É o Novo Brasil. Tá? É o Novo Brasil. Pessoal, não queria encerrar esse editorial sem desejar força ao Constantino. A gente já falou do caso do Constantino, onde ele havia anunciado, né, que estava com suspeita de que aquele inchaço no pescoço dele poderia ser um câncer, né? E assim, eu não conheço o Constantino, mas eu quero desejar, sabe, para ele muita saúde e que ele passe por esse momento, né? É triste dar essa notícia, mas o Constantino revelou o diagnóstico, que é um câncer, é raro e é agressivo, tá? Então, eu desejo, antes de mais nada, a você, Constantino, fé, tá? Porque para encarar um momento como esse, precisa de muita fé. O jornalista Rodrigo Constantino confirmou durante o programa 4x4 que foi diagnosticado com um câncer raro e agressivo no pescoço. A notícia foi compartilhada ao lado dos colegas de bancada Luiz Lacombe e Ana Paula Henkel. Abre aspas. Infelizmente, o resultado da biópsia não foi dos melhores. Eu tenho um câncer, que é um linfoma, mas um tipo mais raro, mais agressivo e mais difícil de tratar, declarou o jornalista. Constantino informou que já tem uma consulta marcada com especialistas nesta segunda-feira, onde será definido o plano de tratamento. Ele antecipou que o processo deve incluir pelo menos 6 meses de quimioterapia e possivelmente um transplante de medula óssea no futuro. Apesar da gravidade do diagnóstico, o jornalista demonstrou otimismo para enfrentar a situação. Abre aspas. Estão apenas acrescentando obstáculos para a vitória final, porque eu vou encarar com cabeça erguida e vou vencer. E eu acredito nisso. Eu confio, eu torço, eu oro por isso, tá? Ao Constantino, que passe por isso aí, né? Com a maior serenidade que o mundo pode permitir. E vamos lá. Vamos falar de liberdade de expressão, vamos falar aqui de ditadura. Olha só. Nem tudo você tem que concordar com todos, mas aquilo que você concorda, você tem que potencializar. A Madeleine Laxo é uma jornalista que eu particularmente gosto muito dela, né? Diferente da galera totalmente militante da Globo News. Lá algumas coisas eu concordo com ela, outras eu discordo, e é assim que roda a banda. Vai me dizer que você concorda com tudo que a sua esposa faz. Se você concorda, tem alguma coisa errada. A gente obedece para não apanhar, mas concordar com tudo a gente não concorda. É diferente. Brincadeira à parte, a Madeleine Laxo, ela falou sobre aquele caso da Cláudia Leite. Você lembra a Cláudia Leite? Pois é. E aí ela falou escancaradamente, censura, ditadura, é isso que a esquerda quer para o Brasil. Ela falou que a verdadeira intolerância religiosa, quem tem é a própria esquerda. Escuta só o que a Madeleine falou aqui e presta atenção. Parabéns, Madeleine. Quem quiser marcar ela aí, parabéns aí para Madeleine Laxo. Essa tentativa do Ministério Público da Bahia de impor a sua seita woke a uma cantora cristã, isso aí não é intolerância religiosa? Eles querem obrigar ela a cantar
o nome de uma divindade que ela não venera? Isso não é a intolerância religiosa, a definição clássica de intolerância religiosa? E o pior de tudo isso é que no Brasil tem tanto capacho, tanto covarde, que vai surgir alguém falando, ué, por que ela não canta justo do jeito que mandaram ela cantar? Pois é, se eu estivesse falando isso de letra do Chico Buarque na ditadura, por que ele não tirou os pedaços das letras, em vez de sair do Brasil? Por que o Caetano não mudou as letras dele, em vez de sair do Brasil? Isso chama ditadura, isso chama censura, e isso chama também perder a vergonha na cara e a noção do ridículo. Gente, não dá para conviver com uma realidade em que o Ministério Público vai processar uma cantora de axé porque ela mudou uma letra de música. Isso não tem o menor sentido. Eu acho que 2025 é o ano para fazer a limpa. Já deu de palhaçada, né, Brasil? Já deu de palhaçada. Eu acho, concordo com ela, o ano de 2025 é o ano de fazer a limpa. E para quem não entendeu o que a Madeleine Lax falou, tá na hora de acabar com essa agenda woke que só tá destruindo o Brasil. Eu lembro, né, eu era moleque ainda, quando eu morava em Caldas Novas, Goiás, e tinha o carnaval, né, de uma cidadezinha onde eu nasci, chama Orizona, Goiás. Quem é de Orizona sabe. E aí eu amava ir pro carnaval de lá, né? Era onde eu tinha liberdade, afinal. Lá minha mãe deixava eu ir lá, então era o maior frevo. Teve uma época que estourou uma música, né? Que falava assim, ó, na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Era uma música irônica pra caramba, né? Ironizava os evangélicos pra caramba. E os evangélicos ficaram revoltados com essa música. Mas ninguém entrou com ação pedindo a prisão do cantor. Ninguém entra com ação pedindo que esse tipo de situação, né, seja investigada. Não. Tá bom, os caras fizeram a música, cantaram, tá tudo bem. A mesma coisa. O que eu já vi de gente aí que pega música e muda a letra, faz uma paródia, muda a letra fazendo disso um hino para cantar na igreja, eu já vi muito disso, tá? Da mesma forma que você às vezes pega uma música que fala de Deus, de alguma coisa, e muda a letra. Cara, você não tem que obrigar ninguém a pensar como você. Uma coisa, e olha só, uma coisa diferente. A Cláudia Leite não cantar o nome de uma divindade que ela não acredita, não vejo nada de intolerância aqui. Se ela atacasse a divindade que ela não acredita, se ela fizesse uma música detonando a Iemanjá ou não sei, ela merecia sim ter respeito e ser processada. Aí eu defendo o processo nela. Agora, ela não querer cantar como o regime manda, aí é palhaçada. Desculpa, mas eu não concordo, não. Essa é a minha opinião. Eu concordo com a Madeleine aqui, né? Aí é perseguição nua, crua e descarada, né, do regime que nós vivemos hoje no Brasil. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Olha, eu sei que foi mais chato um pouco. Foi muito aula de direito, né? Esse editorial. Coisinha chata, né? Ficar falando aula de direito aqui, explicando de convenção de São José da Costa Rica e tal. Mas assim, eu acho que você precisa entender, tá? Você que não entendeu, volta no comecinho do vídeo, entende de novo, para quando algum idiota chegar aí, inelegível! Você falou, filho, você não entende nada de direito, tá? Essa ação, ela é ilegal, ela é inconstitucional, assim como poderia ser com o Lula, se fosse o Lula. E aí você explica, né, que a Convenção Interamericana, no artigo 23 de Direitos, né, Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, fala que só por sentença penal condenatória transitada em julgado, alguém poderia perder os seus direitos políticos e ficar inelegível. E aí você pergunta, o Bolsonaro já foi condenado por crime? Não. E o Lula? Ah, isso vai dar história para outro vídeo, né? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.